Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham mais um programa, mais um Paddock Sprint aqui no Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, mais uma vez aqui como seu apresentador de todas as semanas, e a gente vem apresentar mais uma edição do nosso Paddock Sprint, uma versão mais compacta do nosso tradicional Paddock GP, para trazer aqui as novidades mais recentes do esporte a motor, tudo aquilo que há de mais quente no noticiário, tudo aquilo que tem acontecido. E hoje, nessa terça-feira, dia 21 de maio, a grande novidade não tem como não ser a pintura diferentona da McLaren para o GP de Mônaco, homenageando a Ayrton Senna. E não foi só com um S no carro, não foi só com uma besteirinha, um detalhe aqui e ali, não. O carro foi completamente repintado e agora nas cores da bandeira brasileira. Então, deixa ali o laranja de lado e vai passar a ser amarelo, verde e azul para a prova da Fórmula 1 no Principado de Mônaco nesse fim de semana. A gente vai falar aqui também sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1, especificamente sobre Sérgio Pérez, que está em uma discordância ali de tempo de contrato com a Red Bull. É algo que vale a pena da gente destacar aqui, saber também a opinião do pessoal que acompanha a gente, mas a primeira coisa, a primeira tarefa do dia é abordar a homenagem que a McLaren vai fazer ao Senna, o rei de Mônaco, dono de 6 vitórias no Principado, recordista na pista de Monte Carlo, no próximo fim de semana, em memória, né, aos 30 anos da morte do piloto brasileiro. Mas eu não estou sozinho aqui, não. Ao meu lado, Pedro Luiz Cuenca vai ser o nosso comentarista em mais uma empreitada, em mais uma edição aqui do Paddock Sprint. Então, vamos direto ao ponto aí. O Cuenca, o que você achou? Eu acho que a gente vai discordar aqui. Então, para o público vai já ficar de olho aí, porque eu acho que vai ter discordância aqui, mas que você achou da pintura da McLaren em homenagem ao Senna? Boa tarde. Olá, JP, olá a todos que estão nos acompanhando em mais um Paddock Sprint. Eu gosto de vocês do Grande Prêmio porque vocês já sabem que eu sou ranzinza, que eu sou ranheta e que eu vou reclamar das coisas. É, eu, particularmente, não sou fã da cor amarela, então eu não me pegou esse amarelão aí no carro. Mas, tá aceitável, é uma pintura até bonitinha, vai. Eu achei que parecia aquelas pinturas de homenagem, você é gamer, você joga esses jogos todos de Fórmula 1. Então você fica ali pintando seu carro, montando a pintura especial. Para mim parecia aquelas pinturas que a galera faz e depois publica na internet. Mas é uma pintura bonitinha, é uma homenagem bacana da McLaren, eu gostei. Eu sempre acho que essas pinturas elas são bem menos bonitas nesses renders, né, nessas imagens divulgadas na internet, do que com o carro na pista. Então, acho que com o carro indo para a pista, a coisa vai ficar mais bonita ainda, mas eu, sinceramente, gostei bastante da pintura. Achei que ficou realmente muito bonito. Eu vi muita gente comentando lá na postagem, né, da McLaren, enfim, na repercussão das redes sociais de uma maneira geral, pedindo pela pintura do carro do Ayrton Senna, né, na McLaren, aquele branco e vermelho, que a gente provavelmente sabe, inclusive, que o pessoal dos comentários pode até botar aqui também, pedindo que fosse daquela maneira. Eu também acho que ficaria lindo, mas a gente precisa entender que, né, no momento atual da Fórmula 1, isso é completamente incabível, seria uma Mas, propaganda não propaganda. Falou alguma coisa, mano? mas teve ano passado, né? Se a gente lembrar a pintura do ano passado, é aquele brancão com laranja no carro. Então eles já fizeram É, uma adaptação disso. sim, rolou uma adaptação, é verdade. Só acho que colocar o branco e vermelho seria fazer uma publicidade sem ser publicidade, mas que ficaria muito na cara de uma coisa que hoje é proibido, né? Na Fórmula 1, que é você estampar ali a marca de cigarro no carro. Enfim, as equipes ainda têm algum tipo de grau de parceria fora das pistas, mas na pintura do carro isso não acontece mais, o patrocínio não pode mais acontecer, então, enfim, eu acho que seria lindo, eu concordo que seria muito bonito, mas para mim é um pouco fora da realidade. Então, e eu acho que colocar um carro na bandeira brasileira é algo, de certa forma, até maior, né? Porque a McLaren ela deixa de lado por um fim de semana a sua própria identidade
e foca exclusivamente na marca do Senna, né, que era comemorar com a bandeira do Brasil, enfim, e coloca o carro totalmente na bandeira brasileira, o que eu acho que vai ser incrível de ver realmente na pista. Então, Ayrton Senna, né, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, conquistou os 3 títulos mundiais pela McLaren. Coelho, eu queria saber, você acha que faz mais sentido a McLaren homenagear o Senna em Mônaco do que em Imola no final de semana passado, que foi, que marcou, né, enfim, mais uma etapa onde o brasileiro morreu, onde, né, agora com 30 anos de distância para lá, mas cada uma tem a sua particularidade, né? Se Imola guarda isso por um aspecto triste, né, por ter, enfim, sido palco de uma tragédia, duas, né, com a morte do Ratzenberger no dia anterior, Mônaco palco de memórias felizes, né? Afinal de contas, o Senna tem um recorde que, na minha opinião, é um dos poucos recordes da Fórmula 1 aí que dificilmente serão batidos. Eu acho que sim, acho que a McLaren acertou, porque Imola era o momento de ser uma coisa mais sóbria, uma homenagem mais bonita, uma coisa mais calma, como fez o Vettel andando ali com o carro, levando a bandeira do Brasil, com o macacão, com aquelas balaclavas especiais. Acho que ali cabia uma homenagem mais sóbria, realmente, porque era o palco porque é o palco do acidente. Para Mônaco, que é onde o lugar que o Senna fazia festa, onde ele conquistou pela McLaren 5 vitórias em Mônaco e depois tem mais uma pela Lotus. Então eu acho que ali é uma coisa mais de celebração. E a McLaren já tem nos últimos anos feito pinturas especiais para Mônaco. Em 2021 teve aquele para um patrocinador, então o carro era azul com laranja. Depois, ano passado, como a gente já comentou, teve essa pintura retrô, pro branco e laranja, como nos anos 80 e 90. Então, ela tem usado o Mônaco para fazer essas pinturas especiais. Então, acho que, para seguir a lógica dos últimos anos, a McLaren acertou em fazer essa homenagem em Mônaco, que é onde realmente a gente lembra do Ayrton Senna com mais carinho, com mais alegria, com mais momentos bonitos. E esse carro, nas cores do Brasil, ele é bem alegre, né? Essa combinação de verde, azul, amarelo, ela é bem mais efusiva, assim, bem mais alegre. Então, cabe mais para um lugar como Mônaco do que para Imola, onde as homenagens foram um pouco mais sóbrias, foram um pouco mais comedidas. Entre tantos momentos marcantes na carreira, né, o Senna fez mais de 90 corridas pela McLaren, 96, né, para ser mais exato, venceu 35 delas, uma porcentagem bem interessante para uma equipe que teve durante ali as 4 primeiras temporadas, né, o carro dominante da Fórmula 1, e aí, realmente, na última temporada dele, a coisa já ficou mais para trás, já não ficou na McLaren de 88 a 93, né? E aí, 93, o carro. 92 já rateava, né? Já não era o carro dominante da Fórmula 1. E em 93, realmente, a diferença para a Williams se tornou muito, muito grande, uma coisa muito diferente, né? Em outro patamar, coisa que inclusive a gente vê na Fórmula 1 ano após ano. Eu ainda acho que 92, que foi o ano que o Senna não foi campeão, talvez tenha sido a melhor temporada dele na Fórmula 1 em termos de pilotagem, assim, pelo menos uma das melhores, e curiosamente foi um ano em que ele não foi campeão, mas extraiu muita coisa de um carro que não era realmente o melhor da categoria naquele momento. Então, seria um absurdo realmente ver a McLaren buscar uma vitória em Mônaco nesse fim de semana com um carro de pintura brasileira, uma coisa que enfim, eu acho que seria inexplicável para todos nós. E queria saber de você, Cuenca, se você acha que há essa possibilidade. A McLaren tem se firmado aí como a perseguidora mais próxima da Red Bull na Fórmula 1. A Ferrari também tem ritmo para buscar. A Ferrari tem, né, no Charles Leclerc, um grande classificador, em Mônaco, inclusive, passou ali por batidas e tal, mas é um cara muito rápido em ritmo de classificação e muito forte, apesar de carregar uma sina aí nessa pista de casa dele.
mas, enfim, são duas equipes que têm se colocado como as perseguidoras mais próximas da Red Bull. A McLaren, com mais protagonismo nas últimas etapas, venceu o GP de Miami com o Lando Norris numa situação de mais desempenho, realmente, né? Porque a vitória do Carlos Sainz teve ali o abandono do Verstappen, e agora em Imola, se tivesse mais umas 2 voltas, a coisa ia ficar difícil ali para o Verstappen. Não sei se o Norris venceria, porque para você passar a Imola você precisa de uma diferença muito grande de desempenho, mas com certeza a coisa ia ficar mais apertada, porque o carro da Red Bull estava saindo de frente, estava saindo de traseira, estava travando roda, estava acontecendo tudo que podia acontecer. Então, você vê essa possibilidade da McLaren brasileira vencer o GP de Mônaco do fim de semana? Olha, é uma boa possibilidade. Vale a gente lembrar, inclusive, que essa vitória em Miami é uma pista de rua, assim como Mônaco é uma pista de rua. Óbvio que com características completamente diferentes, mas era uma pista de rua onde a McLaren mostrou bom desempenho desde o primeiro treino. Acho que falta ainda para a McLaren, e para Mônaco eles vão precisar acertar isso, que é ser cirúrgica na hora H. Faltou isso em Imola, por exemplo, quando o time andou bem nos treinos, mostrou bom ritmo de corrida nas sessões, nos treinos livres, mas chegou na classificação, viu o Verstappen pular na frente e ficar com a pole. Na corrida também, demorou ali com os pneus médios, não estava desempenhando, aí esperou o pneu duro para começar a acelerar e tirar a desvantagem. Então a McLaren precisa ser, em Mônaco, muito mais cirúrgica para levar melhor. Então, a classificação vai ser fundamental. Acredito em bom desempenho de Norris e Piastri, mas eles vão precisar ter essa coisinha a mais aí para superar tanto o Verstappen quanto a Ferrari, que são os principais concorrentes neste momento da McLaren. E só espero que nenhum dos dois repita o Senna em 88 e bata na entrada do túnel ali, né? Porque senão vai ficar uma homenagem meio estragada da dupla McLaren. Que nenhum dos dois bata esse carro, porque é muito bonito para bater. E eu já estou É, esperando a miniatura desse carro, inclusive. Eu e Rodrigo Berton já estamos esperando. pô, eu confesso que foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Acho que é um carro que eu gostaria muito de ter, assim, a miniatura, ter esse carro exposto, porque eu achei realmente muito bonito. Achei que principalmente aquela asa traseira naquela cor verde ficou bonita demais. Essa mescla entre o azul e o amarelo na frente também ficou muito diferente, muito legal. Então, tá aprovada a McLaren, tá aprovado, gostei bastante. Então, parabéns, inclusive, pela homenagem, porque achei que foi de uma forma que eu nem esperava que fosse, né? De você colocar realmente o carro na pintura das cores da bandeira do Brasil, como eu disse, né? Colocar ali um pouquinho a identidade visual da equipe de lado e focar única e exclusivamente na homenagem. A McLaren mudou a identidade das redes sociais também, que agora estão em verde e amarelo, então é uma coisa geral assim para a equipe para esse fim de semana. Mas para vencer a corrida em Mônaco, o Cuenca vai precisar fazer uma classificação melhor do que tem feito. O Verstappen fez a pole em uma no braço, mas o Norris não tem conseguido realmente colocar o ritmo de corrida. O que eu quero dizer é que o ritmo de corrida tem sido bem mais forte do que o ritmo de classificação, né? Não tem sido um piloto muito rápido ali para buscar as primeiras posições. O Norris tem, desde o ano passado, ele mesmo reclama de uma sina vivida por ele, que ele vai bem no Q1, vai bem no Q2, e aí quando chega na volta decisiva do Q3, sempre tem algum errinho, sempre tem uma falhazinha, algum problema, enquanto o Verstappen é o contrário, ele vai crescendo conforme a atividade se desenrola, e isso normalmente resulta em uma pole. E Mônaco pode trazer a quebra do recorde de poles consecutivas, né? O Verstappen é o segundo a conseguir 8 poles consecutivas da Fórmula 1 e o primeiro foi Ayrton Senna. Então, no dia que a McLaren homenageia o brasileiro, ela pode impedir que o Verstappen tome para si esse recorde. Será, Cuenca, que é possível Piastri ou Norris, né, que é o protagonista da equipe nesse momento, buscarem essa pole em Mônaco? Olha, eu acredito mais no Piastri em classificação. O Norris em Miami, por exemplo, vinha muito bem, não andou bem na classificação, acabou cometendo erro. Em Imola também não conseguiu tirar o máximo no Q3. Então eu acredito que hoje o Piastri tem mostrado um ritmo de classificação melhor do que o Norris. Se eles vão conseguir tirar ou não, aí é outra história. Eu acho que o Verstappen ainda tem no braço carregado muito bem essa Red Bull e mostrado porque é o melhor piloto do grid atual da Fórmula 1.
E tem, como a gente falou, a Ferrari, que a gente não pode descartar o Leclerc ali, ele correndo em casa vai dar aquele gás a mais. Ferrari tem essas de quando corre em casa, ou o piloto corre em casa, sempre tem uma coisinha especial ali no carro. Então acredito que o Leclerc também venha a ser um empecilho nessa disputa da McLaren pela pole. Mas acho que hoje eu cravaria que o Verstappen leva essa pole e, consequentemente, a vitória, porque a pole ali é praticamente uma vitória em Mônaco. É muito difícil de a gente tirar. A não ser que apareça uma chuva, como nos anos anteriores, faça uma gracinha, mas eu ainda não olhei a previsão do tempo, eu não sei como é que vai estar essa belezinha no Principado. Bom, a gente pode até ir adiantando um pouquinho, já que a gente falou aqui de Red Bull, falou de Verstappen, e adiantando um pouquinho para o nosso segundo assunto, que é uma novela. Na verdade, a gente vai trazer aqui, né, mais um capítulo da novela Sérgio Pérez Red Bull, porque a gente teve mais um desdobramento aí desse caso nessa semana. Parece, Cuenca, que Pérez e Red Bull não estão falando exatamente a mesma língua. Para quem apostou que a Red Bull não daria um contrato para o Pérez para o ano que vem, de que ela não conseguiria, não iria querer renovar o contrato do mexicano na Fórmula 1, ali do ladinho do Verstappen, é claro, a gente não precisa falar que é o desejo da Red Bull ter o Verstappen pelo máximo possível de tempo. Parece que a situação se desenrolou ao contrário, né? A Red Bull quer sim renovar com o Pérez, de acordo com as Fox Sports do México, mas por um ano, só para 2025. Quer manter as opções abertas para 2026, quando a Fórmula 1 vai ter um novo regulamento de motores, vai ter carros diferentes, enfim, talvez uma nova ordem de forças também. O Pérez, por outro lado, fez uma contraproposta de 2 anos de renovação. Então, faria 2025 e 2026 esse primeiro ano do novo regulamento. Parece que as conversas estão evoluindo, estão atingindo ali um estágio bem mais avançado, mas ainda assim não perto de uma conclusão, porque os dois lados estão querendo coisas diferentes. Então, o que dizer, Cuenca, dessa situação? O que dizer sobre a discordância, né, o atrito entre o Pérez e a Red Bull em relação ao tempo de contrato? O Pérez está querendo se valorizar. Ele deve estar naquele pensamento de se eu não me valorizar, quem vai fazer isso por mim? Então ele está tentando se valorizar, tentando mostrar que até o fim deste regulamento atual, ele pode ser um piloto importante para Red Bull. E acho que o mais importante é que ele está vendo também as movimentações de mercado. Então ele sabe que ali o Verstappen tem toda essa situação que a gente já tem acompanhado nas últimas semanas, de cláusula marco, que o Verstappen pode sair, ou que existem sondagens de outras equipes ao atual tricampeão. E o Pérez deve estar pensando: bom, se por algum milagre o Verstappen decidir sair daqui, eu assumo o posto de primeiro piloto e sigo a minha vida. Mas acho que ele está sendo muito confiante, está tendo essa autoestima de milhões aí. O Pérez, hoje, só o fato da Red Bull oferecer uma renovação de contrato, mesmo que de um ano, ele já deveria abraçar e agradecer por tudo que ele tem feito na pista, desde 2022, mais ou menos. Porque, de fato, não é um piloto que está extraindo o máximo do carro, que não consegue acompanhar o ritmo do companheiro. E em Imola a gente viu isso. A gente sabe que a Red Bull estava com dificuldades em Imola, mas o Verstappen tirou no braço, conseguiu a pole, conseguiu a vitória, segurar o Norris ali no fim, enquanto o Pérez não passou do Q2, bateu no treino livre, não passou do Q2 e ainda fez uma corrida bem apagada também, cometendo erros e não passando do oitavo lugar. Então acho que o Pérez precisa refletir bem a situação dele. Ele já não é um piloto jovem que tem esse poder de barganha, né, ele já está na Fórmula 1 aí desde 2011, são 13 anos de categoria, não tem essa juventude aí a seu favor, então todo contrato que pintar na mesa dele hoje, ele tem que agradecer, tem que aproveitar as chances, como fez, por exemplo, o Valtteri Bottas no tempo de Mercedes, sabia que, isso que o Bottas é mais novo, sabia que, bom, o que pintar aqui eu vou aproveitar, então ele ia renovando de ano a ano com a Mercedes até o momento de sair. Acho que o Pérez, mais um ano na Red Bull, é uma coisa que muitos não aprovariam e
eu também acho que já deu o tempo dele ali, mas que ele precisa de fato agradecer. O fato da Red Bull, uma equipe de ponta, ainda oferecer um contrato para ele, uma renovação de contrato, é uma coisa bem surpreendente. O Pérez está na Red Bull desde 2021, né? Foi renovando o contrato ano após ano. E no ano passado teve alguns problemas em ritmo de corrida, principalmente depois daquele fatídico GP de Miami, né, em que o Verstappen sai lá atrás, acaba ultrapassando o Pérez mesmo assim. A partir dali ele emendou 5 corridas sem conseguir sequer chegar ao Q3. No GP do Qatar, ele foi publicamente criticado porque fez um ponto, se não me engano, em todo o fim de semana, e um fim de semana que teve corrida sprint, e o Pérez só conseguiu somar um ponto. Então, toda uma situação que acarretou em uma temporada com mais pressão em 2024, que ele começou melhor, né? Ele já tem 4 pódios na temporada, mas o GP da Emília-Romanha trouxe uma versão 2023 do Pérez. Caiu no Q2, chegou em 8º na corrida, pior resultado dele depois, desde o próprio GP do Qatar. Ele não caiu no Q2 desde Las Vegas, então é uma situação que a aproximação da McLaren sobre a Red Bull, a aproximação da Fórmula 1 em geral sobre a Red Bull, que não tem mais um domínio absurdo que tinha antes, é ainda a principal força da categoria, mas acho que esse negócio de ganhar a corrida por 14, 15, 20 segundos vai ficar bem mais difícil em condições, pelo menos, normais. Então, esse domínio, conforme ele vai dando uma diminuída, o Pérez sente muito mais do que o Verstappen, obviamente. Então, acaba que o Imola talvez tenha sido o primeiro sinal de algo que a gente pode acabar vendo daqui em diante na temporada. Não aceitar essa renovação por um ano da Red Bull pode significar que essa proposta seja retirada da mesa, dependendo do desempenho dele ao longo da temporada. Cuenca, para a gente finalizar o programa, você falou um pouquinho sobre isso, acho que você já deixou um pouquinho clara a sua opinião, mas vou te perguntar, assim como eu vou perguntar para o pessoal que está assistindo o programa, deixa aqui nos comentários o que você acha. A mesma pergunta que eu vou fazer para o Cuenca agora. O Pérez merece essa renovação com a Red Bull, mesmo que seja por um ano? Olha, depois do que ele fez em 2023, eu já não teria renovado para essa atual temporada, mas eu entendi a lógica da Red Bull na ocasião. Não, eu acho que eu não renovaria. Eu acho que agora que está rolando, finalmente rolando uma movimentação de mercado na Fórmula 1, pilotos trocando de equipes, dirigentes, aí, peças nos bastidores, como o Adrian Newey também se movimentando. Acredito que seja a hora da Red Bull seguir sem o Pérez. Tem nomes interessantes no mercado. A gente tem o Carlos Sainz, por exemplo, aí, livre. O Albon, para mim, era uma opção poder voltar à Red Bull, mas ele renovou com a Williams. Mas existem outros nomes aí interessantes no mercado que a Red Bull poderia apostar. Acho que o Sainz é o principal deles, então eu não seguiria com o Sérgio Pérez. Para mim, já era, já deu. Já deu. E eu acho que o pessoal também já está meio de saco cheio do Pérez e vai escolher a mesma coisa. JP, você tá no mudo. Primeira vez que eu faço um programa aqui no Grande Prêmio, então espero que o pessoal entenda. Enfim, fim de semana lotado de corrida, muita coisa para acontecer entre sexta-feira, na verdade, e domingo. A gente tem a Fórmula 1, o Grande Prêmio vai fazer acompanhar o GP de Mônaco em segunda tela. A gente, obviamente, tem a Indy 500 no domingo. E aqui no Grande Prêmio tem Turismo Nacional, tem TCR Sul-Americano, tem TCR Brasil e tem Fórmula E, P de Xangai, retorno da Fórmula E à China, na mesma pista que corre a Fórmula 1, um traçado diferente, adaptado ali para a Fórmula E, mas, enfim, um retorno esperado à China depois de tanto tempo, uma coisa que a Fórmula E já quer fazer desde 2019. Quer falar alguma coisa, Cleber? E tem, pela primeira vez na história, para o meu desespero, tem MotoGP nesse fim de semana caótico de Indy 500 e Mônaco. Tem GP da Catalunha. Primeira vez na história que eles vão fazer isso, então estaremos trabalhando aqui também. É muita corrida, é muita corrida. E só para o pessoal, né? O pessoal já deve ter visto, né? Uma hora dessa, mas para a gente mostrar aqui no nosso programa, já que a gente falou tanto sobre esse carro,
Pedro Prado, que está aqui na produção com a gente, vai colocar aqui na tela o carro da McLaren, o carro abrasileirado da McLaren que vai correr no GP de Mônaco, está aí em verde, amarelo, azul, em homenagem ao Ayrton Senna, tricampeão mundial da Fórmula 1, com os 3 títulos conquistados pela McLaren. Acho que nesse tributo da gente falando tanto sobre o carro ao longo do programa, vale a pena a gente colocar aqui na tela também para o pessoal dar a sua opinião. Antes do carro sair da tela, Prado, vou fazer um pedido para o pessoal que está acompanhando o programa, não só ao vivo, mas para quem está vendo o programa gravado também. Eu falei aqui sobre a temporada de 92 do Senna, em que ele não foi campeão, mas, enfim, dei a minha opinião sobre a questão do desempenho. O Cuenca também falou sobre a homenagem. Vou pedir para o pessoal que está acompanhando o programa deixar aqui nos comentários a sua grande memória de Ayrton Senna na Fórmula 1, quando se fala em Ayrton Senna, seja em Mônaco, seja em outra pista, qual é a primeira coisa que você lembra? Deixa aqui nos nossos comentários. A gente vai partir para um fim de semana cheio de corrida, tem categoria a rodo para você escolher e tem muita transmissão aqui ao vivo no Grande Prêmio também ao longo de todo o fim de semana. Então, não deixe de curtir, não deixe de acompanhar o nosso canal, porque tem muita coisa ao vivo e com imagens para vocês curtirem lá. A Fórmula E tem 2 corridas do fim de semana, tem corridas do TCR, tem corrida do Endurance Brasil, enfim, tudo que você puder, pode imaginar, vai estar aqui na tela do Grande Prêmio durante esse fim de semana. Vou agradecer ao Cuenca por mais uma participação no nosso Paddock Sprint, ao Prado, que está aqui na produção com a gente, e todos vocês que nos acompanharam nessa terça-feira. Na semana que vem eu estou de volta. Valeu!